Primeira partida, é, dentro desse contexto que ocorreu comigo, eu, eu fui dormir e acordei praticamente com problemas maiores, porque está uma luta. E isso tudo que acontece da parte do Senhor. Tudo que acontece é da parte de Cristo, da parte de Deus. Vocês não ouçam a vossa consciência, porque Satanás vai querer falar que vocês não são importantes, que vocês não passam por eventos assim. Quando vocês são pessoas que valem um peso e talvez Deus só esteja esperando vocês para darmos o autoclamor final. Não se sabe, tem muitas pessoas do planeta, mas vocês também darão esse autoclamor. Vocês estão sendo preparados para dar esse autoclamor da meia-noite. Então, primeiro ponto, se eu não tivesse pecados confessados, se eu tivesse em pecado, imagina a gravidade do problema. Se eu tivesse em pecado, se eu tivesse errado, sabe o que aconteceria? Eu seria dominado, viraria um Charles Darwin da vida. Eu viraria um ateu. E aí acabou. Todo mundo ia por água abaixo, porque eu ia cair. Não que vocês iam cair junto, mas o conteúdo, o teor deste canal que não é meu, mas é do Senhor, seria destruído. Porque o objetivo é levar vocês a terem uma experiência tal para estarem de pé naquele dia, naquela hora, como 144 mil, um exército de guerra do Senhor, de todas as eras, representando todos os cristãos de todas as eras. Então digo a vocês, esse é o objetivo e vocês são pessoas importantes, tão importantes quanto eu. Eu não sou líder de vocês, eu não sou pastor de vocês, eu sou servo de vocês, senhor e escravo de cada um. E eu vou dizer outra coisa, Satanás é realmente muito mentiroso, muito astuto, ele triplicou e tem sobressaído muito, e tem feito muitas coisas, e Deus tem permitido ele avançar. Ele é um inimigo complicado, ele é um inimigo que se tornou um inimigo bem difícil de lidar, e vencer ele oração basta, jejum tem que ter, porque realmente as coisas estão mais intensas, o processo está mais complicado. Satanás está pegando muita sutileza nos enganos, mas ele não está pegando força, porque Deus ele que está permitindo certas coisas acontecerem. Talvez porque tudo que eu estou passando, vocês vão passar, porque vocês, a menos que eu dê um conselho a vocês, não olhem nos olhos de ninguém. Eu ia falar isso. Não olhem nos olhos de ninguém. A minha mente está no estado de relaxamento até agora e não voltou. Mas eu não perdi a consciência. Não, eu ainda conheço, eu ainda sei que sou eu e ainda sei das doutrinas, eu sei do caminho. Mas aquela mulher me jogou um encanto muito sério. De vez em quando, eu paro às vezes porque, enfim, vocês não vou revelar isso aqui. Por que eu parei de falar aqui? Eu não vou revelar por que eu parei de falar aqui. Eu vou ficar em silêncio. Mas não tem nada a ver com ele. É outra coisa, mas eu preciso ficar em silêncio a respeito desse ponto. Não se preocupem, eu não posso falar porque senão posso ter problemas. Destruído eu não vou ser, mas eu posso ter problemas maiores, intensificando
talvez até uma perda, enfim, um problema. Escuta, quero falar com vocês uma coisa muito séria e grave, que quando eu estava dormindo, às vezes Satanás, ele de vez em quando, ele não quer me deixar assim, levar ao evangelho. O missionário, ele corre muito perigo. O missionário sincero, raiz. Tem histórias de missão na África, tem histórias de missão em todos os lugares. Eu me sinto feliz porque eu me sinto como um homem nobre. Eles destroem missionários. Satanás odeia guerreiros. Então eu vou dizer a vocês, eu tem alguns momentos em que parece que eu vou fazer rituais assim sexuais com a mulher que a minha consciência ela está segura. Louvado seja Deus, porque Deus é poderoso e protege e guarda os seus guerreiros. Não deixa-os perecer a ermo. Porém, entretanto, há um porém específico que, quando eu estava dormindo e estava, entre aspas, inconsciente, não estava consciente, mas inconsciente ao mesmo tempo, porque estas coisas não é consciência, não é estar plenamente consciente, porque isso é uma hipnose e eu ainda estou com esse problema, infelizmente. E aí eu começo a não ter pensamentos sexuais com ela, talvez também, mas eu começo a querer me deitar com ela, querer prazer, querer de alguma forma cobiçá-la, desejá-la, querer chamar ela, querer me prostituir com ela e querer beber vinhos ou adorar outros deuses. Em alguns momentos, eu também tive um desejo de querer fazer igual na época de Baal Peor, na época de Israel, me deitar com ela e através disso adorar outros seres, deuses no caso, que não são deuses, mas são deuses pagãos. Esse foi o meu desejo quando eu estava dormindo. Eu estava dormindo, mas eu também estava acordado ao mesmo tempo. Eu estava dormindo, mas eu estava acordado. Por exemplo, eu estava dormindo, mas eu acordo. Mas quando eu acordo muito sonolento. Eu quero dizer, eu estava dormindo, mas eu não estava dormindo totalmente. Eu estava dormindo, entenderam? Eu não estou dormindo, eu estava dormindo. Então eu converso com Deus e falo, Senhor, guarda-me, guarda-me. Porque é como eu falei, eu estava num sono, e num sono profundo até. Mas quando eu acordo, eu começo a ter esses desejos estranhos. E aí, eu começo a ficar assim, esquisito, começa a me ter um desejo de luxúria. E eu falo, Deus, nem pensar. De forma alguma, isso é hipnose. Isso é um problema grave. E calma, vocês devem pensar, bom, se você está hipnotizado, talvez você não saiba o que vai falar, ou talvez você não saiba o que você vai dizer, ou talvez você erre em algum ponto. Não, nem pensar, isso é impossível, porque primeiro ponto, tudo que eu faço, ainda que nessa condição, é com a permissão do Senhor, é com a permissão de Deus, e ainda assim, nesta condição minha, Deus ele trabalha. Eu não posso falar mais que isso, porque foi isso que me deixou hipnotizado. Eu falei muito, eu falei coisa errada que não deveria. Não porque eu sou tolo ou fui burro, mas é porque eu cometi um erro ali que eu falo que Deus ele se possível ele me revela até
pensamentos das pessoas. E isso, de fato, é um processo que, assim, é um processo. É um processo. E aí o que acontece? Eu não posso falar isso, eu não sei se eu posso falar isso, porque eu estaria cometendo outro erro de novo. Mesma coisa, mas eu estou explicando para vocês em detalhes. Eu vou. Tudo bem. Não, Não, eu estou bem, não entendo mal. Às vezes eu tenho que parar. Às vezes eu preciso parar. Às vezes é necessário que eu pare de falar. Às vezes, em alguns momentos, é necessário que eu fique em profundo silêncio para saber o que fazer. É necessário que eu pare. De vez em quando, como eu estou nesse estado agora, é necessário que eu pare. Que eu pare. Então veja bem, e sim, eu vou começar a ler aquele livro, mas eu não sei. Antes eu vou fazer uma oração, porque ler aquele livro nessa minha situação é perigoso. Não demais da conta. Demais. Muito perigoso e muita coisa, muita coisa. Eu vou conversar com Deus. Curioso, o inimigo é muito astuto, impressionante. Impressionante, eu estou. Realmente, eu vou dizer, foi longe dessa vez, foi longe. Não que ele seja alguma coisa grande, mas com a permissão de Deus, é um grande afrontoso, é um grande zinre de Cosbe, das prostitutas de Baal. É um grande afrontoso, é afrontoso adversário. Quando eu chego dentro do estabelecimento, eu vou mostrar para vocês, já são 7 horas, eu vou mostrar para vocês a loja. Eu vou sair e vou mostrar para vocês a loja. Eu vou mostrar para vocês a loja. Quando eu entro no estabelecimento, quando eu entro ali na loja deles, eu converso, pareceu filme, pareceu que eu fui transportado no tempo pela conversa. Eu nunca vi uma pessoa endemoniada, mas parece que naquele dia, hoje no caso, eu vi. Vejam bem, como eu falei para vocês, dentro dessa cidade há muitas coisas, há muitos mistérios. Eu falei para vocês, não só aqui, mas no mundo todo. Dentro daquele teatro também não é muito agradável, também não é muito bom. O cheiro, por exemplo, agora está com o cheiro, tudo isso é espiritual, tudo isso envolve muita coisa. A loja é essa. Eu não sei se eu posso gravar aqui, porque eu teria problemas se eu gravar muito, mas a loja é essa. E quando eu entro aqui, quando eu entro na loja para conversar com a mulher, quando eu entro na loja para conversar com a mulher,
Não, vocês não podem ver aquilo não. Aquilo de forma alguma. Não precisa fazer mais nada, vai ficar aí mesmo na cidade. Morar aqui mesmo. Vai sim, eu tava casado. Eu costumo não olhar mais nos olhos das pessoas. Já era pra fazer isso. Já era pra ter feito isso, mas quando eu estivesse conversando, não era pra eu olhar nos olhos das pessoas. Eu falei pra vocês, não olhem nos olhos das pessoas. Não olhem, eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso. Porém, infelizmente, quando eu converso, eu olho no olho. Mas vou parar de fazer isso também. Não é pra poder de persuasão. Espera aqui. Sim, a música, tudo isso, vocês vão pensar que isso é exagero e é loucura, não é. Isso não é exagero. Isso não é exagero, isso não é exagero. Como eu falei pra vocês, o tempo presente e o grande conflito. Os dois vocês já sabem. Então vejam bem. Eu sei porque tem até uma música que toca aqui nesse teatro que se eu mostrasse a vocês, eu mesmo, se eu escutasse essa música agora, eu teria gravíssimos problemas. Eu não vou nem falar o nome dela. Graças a Deus eles botaram um som mais alto do que de costume. Vejam bem, vocês não têm noção de como que acontece. O que acontece dentro dos teatros, o que eu vi com os meus próprios olhos. Esquece, isso não é importante. Eu estou falando de músicas dançantes para dominar os homens. Meus olhos brilhavam, era algo espantoso, é algo espiritual, é um encanto, é um domínio, uma paixão. Por isso que eu não quero que vocês ouçam e nem vejam as mulheres que estão lá dentro. Então vejam bem, meus amigos, vejam bem. Eu digo a vocês, também no espírito de profecia, também fala sobre o teatro. Então, quando eu entro naquele estabelecimento da coach, eu vou levando o evangelho adiante. Eu levo uma mensagem. E quando a mulher da direita, ela recebe a mensagem, ela procurou a grande controvérsia, começou a se interessar, e eu falei do site da IAGE e ela procurou por ler. E por comprar o livro, eu ofereci, te dou o dinheiro para você comprar. Então ela pesquisa, mas ela é um pouco ignorante a respeito das escrituras. Eu falei, você conhece Ellen White? Então ela disse, Ellen White? Não, conheço, ela é minha amiga. Aí a mulher da esquerda, muito serena, muito formosa, ela ri. Uma beleza estranha. Também não era Satanás, era um ser humano, mas era uma beleza atraente. E aí ela não que nenhuma, não que vocês e homens não sejam assim, claro. Vós sois como eu em tudo. Por isso que Deus vos chama para esse preparo, para dar esse alto clamor comigo, avante, correndo pelos quatro ventos, trabalhando ali para proclamar a mensagem nos quatro cantos da terra, no planeta inteiro. Então eu converso ali com aquela mulher, o nome dela é Luciana e o outro é Rúbia. A Rúbia aceitou a mensagem e procurou o livro para o tempo presente específico e para tomar cuidado com algumas ações. Então a Luciana começa a conversar comigo e a Rúbia, não sabendo, ela pergunta, de onde que você veio? Você tem um sotaque diferente.
Eu falo, olha, vim do Rio de Janeiro. Mas ela fala, por quê? Eu falo, não, aí não. Então depois, antes disso, ela começa e fala assim, é, é, a Gabriele, eu estava procurando a Gabriele. Eu estava procurando a Gabriele. Tudo começou com isso, eu estava procurando uma menina lá. E aí ela falou assim, a Gabriele está? Ela está, ela precisa falar de Deus, ela ouviu falar de Deus mesmo. A Gabriele é um pouco rebelde. E eu falo assim, não, isso eu não posso dizer. Eu estaria criando um outro problema. O grande conflito é muito grande. E aquela mulher com uma sutileza de olhar, ela fala, então você é sábio. Eu acho que ela falou assim, você é sábio. Ela falou, você é sábio, você é sábio. Ela não me chamou de inteligente, ela me chamou de sábio. Mas eu deveria ter dito, eu não sou sábio, Cristo me dá sabedoria. Na verdade, eu não lembro o que eu falei. Eu não lembro. Então o que acontece? Quando aquilo ali ocorre, a gente começa a conversar. E aí a Rúbia, ela pergunta, poxa, Moisés matou um egípcio? Aí aquela mulher começa a rir, a Luciana começa a rir de um jeito impressionante. Ela começa a rir. E ela perguntou, Ellen White aqui, ó. É minha amiga. Não era irônico, não. A mulher realmente totalmente ignorante a respeito de muitas coisas e de Bíblia. O diabo riu. E aí. E aí, assim. A Luciana, ela olha. Estou rindo assim, mas é algo sério, não estou zombando. É porque realmente o meu povo perece por falta de conhecimento. É irônico, sabe como que são as coisas? De fato é assim. A Bíblia não mente, entenderam? Então eu entro ali em contato visual com a Luciana e aí eu converso. Ô tio, eu vou abaixar um pouquinho, tio, então pode? Obrigado. Tio Nelson, como que está aí o... Já acabou o jornal? Sim, senhor. Então é o seguinte, meus guerreiros irmãos. Eu acabo entrando nesse processo, nesse procedimento. E aí o que acontece comigo é isso. Então, eu conversando com ela, eu falando com ela, eu não lembro engraçado, eu não lembro da conversa. Eu não lembro. Mas eu lembro assim, de forma assim, em pontos específicos, mas em detalhe, o que era normal para eu lembrar, eu não lembro. Mas eu vou conversando com ela sobre Moisés. E aí eu converso com ela sobre Moisés. E aí alguma questão chega no Moisés ali. E aí também chega em Ellen White. Ela, num jeito muito sério, falando ali, citando Moisés também, conversando sobre Moisés, eu conversando sobre Ellen White. Sobre os dois personagens. Sobre as duas personagens, não, sobre as duas pessoas. E também dos personagens bíblicos, que Ellen White está nas escrituras, no contexto dos seus escritos sagrados. Que são sagrados. Na verdade, os seus escritos também são sagrados porque é um testemunho. Por isso que ele é importante. Senão, não haveria importância. E ele não seria bíblico. Nem se ele está nas escrituras, se ele é o testemunho de Jesus e a fé de Jesus, ele é sagrado, porque ele é bíblico. Ele passa a ser importante. Então, eu começo a falar de Ellen White. Claro, os seus escritos é um testemunho, mas são testemunhos sagrados do próprio Deus, porque o próprio Deus também os deu a Ellen White. Então tudo que vem de Deus é santo. Também tem essa questão. De qualquer forma, tanto a Bíblia quanto as Escrituras são importantes para o desenvolvimento dessa missão. Então, eu conversando ali com a Luciana, ela fica muito séria, ela fica de modo sério e eu penetro muito no olhar. O meu olhar, ele é fantástico. Quando eu finco olhar na pessoa, quando eu
quando eu olho para a pessoa, é para a pessoa prestar atenção, porque eu quero que ela me escute e quero que as minhas palavras estão na consciência dela tal como uma hipnose. Não desse contexto que eu quero dizer, mas quero dizer que na mente dela fique gravado de tal maneira, de certo modo, que a mente daquela pessoa não esqueça do que eu falei, nem se estivesse embriagada. Entender a mensagem? Por isso que eu finco o olhar. É um teste psicológico. Na polícia militar também fazem isso. E eu cito também, eu falo da Zete, eu cito a Zete, e eu até apaguei as fotos da Zete aqui, eu tive que apagar as fotos da Zete porque foi necessário, Deus me advertiu que eu tinha que pagar. Não era aconselhável que deixasse a foto dela ali, porque ela mesma é uma mulher que envolvia com essas coisas, provavelmente é uma mulher que envolvia com feitiçaria ou com, até mesmo com, não sei, com algum tipo, é uma Afrodita, a Zete é Afrodita. Eu lembro que quando ocorreu muitas coisas na história entre mim e ela, há no inquérito um pentagrama de fezes no chão que foi colocado no meu nome. Eu lembro que jogaram para mim que havia um pentagrama no chão. Eu falei, eu não fiz isso, nem pensar, eu não fiz isso. Então eu começo a falar, olha, isso não vem da parte de Deus, porque eu não fiz pentagrama nenhum. E as pessoas provavelmente não acreditaram em mim e acharam que eu estava louco, porque não lembrava. Mas disso eu lembro, eu não fiz pentagrama de fezes no chão, mas estava isso no inquérito. Então eu vou dizer a vocês uma coisa. Eu digo a vocês que dentro desse contexto, eu apaguei a mensagem, a foto da Zete do post do canal. Tem a história, a minha história, tem a minha foto, tem a minha história no post do canal. É um pouco descendo, mas vocês conseguem chegar lá. Os novos acham ou já viram. Se já viram, não precisa retornar. Então vejam bem, porque como eu falei, vou para quem está vendo agora e para quem vier, eu digo a vocês que há uma controvérsia na época entre mim e o seu filho. O seu filho era muito tirano, o seu filho era muito rebelde, muito obstinado, irrepreensível. Ele não ouvia e não obedecia. Ele era arrogante, prepotente, perverso e eu não era nem um pouco cristão naquela época. Ao contrário, eu era adversário ainda. Então o que eu fiz? Sim, porque eu era inimigo de Deus em pontos específicos. Não era como um pecador que gosta de tomar uma cerveja num bar com os amigos. Não, eu tinha propósitos ocultos e era algo muito profundo, mas eu não me lembro. Talvez por isso que essas coisas estejam acontecendo, porque assim como Roger Morneau foi satanista, não que eu tenha sido satanista nesse ponto, mas assim como ele foi e ele adorava esses demônios, ele teve muitos problemas quando entrou para a verdade. E principalmente pela causa desse evangelho e principalmente para essa igreja adventista do sétimo dia. Roger Morneau, no livro dele, ele relata que teve problemas graves com isso. Eu também já explico a respeito no título do vídeo, a respeito, entendendo o grande conflito, vai entender melhor essa minha fala, o porquê disso e o porquê que o Citer Rodrigo no post do canal também revela muita coisa. Mas é por causa disso que as pessoas falaram, ele talvez ele não sabe o que está falando porque ele não lembra que ele fez um pentagrama de fezes. E tinha no relato de fato um pentagrama de fezes. Só que de fato eu não fiz. Ponto final. Então, por isso que gerou esse problema também. E talvez também por causa disso que aconteceu o que aconteceu.
E eu fui. Quando aconteceu esse problema, eu fiquei por causa do dedo. Eu fiquei naquele hospital durante, creio que 30 dias, um mês ali, no Regional de Valadares. Mas depois do Regional de Valadares, eu fui levado para Belo Horizonte. E ali eu comecei a receber um tratamento psicológico, mas também um tratamento com medicações. Como se eu fosse uma pessoa que estava fora de mim. E não era isso que acontecia. Eu entendia que ao chegar ali eu via coisas estranhas, eu via pessoas endemoniadas ali naquele lugar. Era um hospício? Bom, não exatamente, mas era um hospital, não vou dizer um hospital psiquiátrico, é muito forte, mas ali era um hospital para, me fugiu o nome da memória, era um hospital para reabilitação emocional, de controles da mente. Controles da mente. Então eles davam remédios. E ali eu começo a conhecer a Deus ali. Porque ali eu conheço relato de histórias de pessoas que realmente não eram loucas, pessoas que trabalhavam, pessoas que tinham uma vida, pessoas que não tinham nada a ver com loucura, mas que estavam ali porque algum motivo foram para lá. Pessoas que tinham depressão estavam ali. Pessoas que simplesmente, por falarem muito, estavam ali. Pessoas que brigaram na rua, normal. Briga, contenda. Não que isso seja normal, isso é um grande conflito, isso é o pecado, mas também estavam ali. Sabe, e ali eu fui pregando o evangelho, eu fui trabalhando o evangelho com pessoas específicas. Ali eu comecei a me converter. Ali começou meu processo de conversão, porque ali eu vi que eu não era nada e que eu precisava de um Salvador. Tudo começou ali. Então foi necessário que eu fosse para aquele lugar. Não porque eu fosse louco, amalucado, doido da cabeça, bitolado. Não. Mas porque eu precisava me humilhar perante Deus. Eu precisava me fazer pequeno, eu precisava ver. Então, o que eu digo a vocês é o seguinte: dentro desse contexto, e ali também havia muitas coisas, eu tomava o remédio que eu tomava muito, era clonazepam para dormir, porque eles falavam para você suportar o lugar. E ali havia gigantes, sim, ali havia gigantes, gigantes mesmo, pessoas assim de estatura muito alta. Ali havia gigantes. Não, o termo não é pejorativo nem simbólico. Havia gigantes, havia pessoas muito altas, chegando ali a 1,90 m. 1,90 m, 1,95 m, pessoas muito altas. É um esquema de domínio da mente. Tudo isso faz parte de sociedades secretas. Eles querem colocar uma identidade em você que não lhe pertence. Então eu digo a vocês uma coisa. Quando eu converso com essa Luciana, então ela me relata isso. Ela me relata falando sobre Moisés e parecia que ela conhecia bem o personagem. E eu achei fantástico porque parecíamos que tínhamos viajado no tempo. E ali meu tio vai orar. E aí eu começo a falar com ela. Eu explico para ela. Eu falei, olha, é isto. Provavelmente a minha avó conversou com a minha mãe a respeito dessa hipnose. Talvez a minha mãe tenha ligado para o meu tio, ou talvez alguma coisa aconteceu. Quer ver, ó? Esperar meu tio terminar de orar.
Tio, a minha mãe ligou? Está orando ainda. A minha mãe ligou, tio? Não. Ótimo, menos mal. Menos mal. Então, basicamente é isso. Então, digo a vocês que nesse caso, eu não sei se a minha avó fala ou se falaria, porque eu vi ele na ligação e eu vi uma conversa, parecia ser a voz da minha mãe, muito idêntica. Então eu converso com aquela mulher. Então basicamente é isso. E aquela mulher, ela fala para mim a respeito daquelas coisas. Então tudo isso que eu estou falando para vocês é um esquema. Tudo isso envolve um esquema de domínio da mente. É o que chamamos no filme de Matrix. Só que isso não é uma Matrix, não é um filme. Isso é algo mais profundo e é real. Esse tipo de coisa é real. Envolve algo mais como sociedades secretas. Eu vou ler aquele livro do Viagem Sobrenatural em breve. O conselho que eu dou a vocês é esse. Todo mundo que deve se preparar a ler aquele livro, porque de fato isso faz parte, sim. Existe sim sociedades secretas. Existe sim governo de nova era. Existe muita coisa por detrás. Existe um poder que governa esses países. E que esse poder também causa guerras no planeta. Tudo isso é um processo, tudo isso é um esquema, tudo isso é um quebra-cabeça de Illuminati. Imagina assim, um cérebro gigante por detrás, dentro dos seus nervos, segurando as pessoas como se fosse um boneco, um brinquedo. Pelo uso da roupa, pelo uso das joias, pelas armadilhas da vestimenta, pelo trabalho, pelo dinheiro, até mesmo por coisas simples como uma alimentação, que é a comida que é ingerida, ou até mesmo uma conversa, até mesmo o trabalho. Tudo hoje nessa geração envolve sociedades secretas, até mesmo de estabelecimentos como de bebida e cigarro. Envolve muita coisa. Rapaz, que fantástico! De fato as coisas são assim dessa maneira. Vocês entendem o processo como que é? Isso está no livro, isso fala, e eu não li o livro, parece que eu nem li o livro e já estou revelando o que está dentro do livro. Isso fala aqui, nesse livro fala que Roger Moore teve experiências com esses seres e também que Charles Darwin foi trabalhado para o ateísmo através da hipnose. Aqui fala muita coisa. Aqui fala muita coisa. Aqui revela coisas estranhas, revela coisas perigosas. Revela coisas fantásticas. Aqui é fantástico, fala muita coisa. Fala muita coisa, envolve muita coisa. E é perigoso isso aqui. É perigoso, esse livro é muito perigoso. Agora, eu vou colocar no post do canal novamente, eu não sei se eu vou colocar, mas eu vou colocar novamente, mais uma vez, a respeito do livro de Roger. A respeito de um só conceito, que é sociedades secretas. Um só vídeo, os outros vocês já viram. Mas um só, que vocês não viram ainda, eu não postei. Sociedades com o título do canal Checknax, Sociedades de Adoradores de Lúcifer. Cuidado, é real isso.